Tudo bem? Professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Seja bem-vindo ao canal e hoje entraremos então na fase inicial do nosso curso de Genética para o Enem, ok? Então nós preparamos um curso bem preparado, bem detalhado sobre genética para você mandar bem nesse Enem que você irá fazer em breve, certo? A aula de hoje é mais uma aula histórica, para você entender como começou todo esse processo aí de desenvolvimento da genética a partir do padre austríaco Gregor Mendel, ok? Vem comigo, introdução à genética, agora com você. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Isso, vamos pegar aqui, pronto, essa é a nossa tela de trabalho, nosso biomap, ok? Eu aconselho que você passe lá, né? Ou pode dar até um stop no vídeo, e na descrição tem o link para você baixar o seu biomap, tá certo? Catalogue os biomaps desse curso de genética numa pasta tipo Escacela, porque você tendo o biomap e tendo a aula, né, para você assistir em cima desse biomap, vai facilitar muito os teus processos revisionais, tá? Os teus processos de análise dos conteúdos, porque nossas aulas são todas mapeadas para você, entendido? Mas, introdução à genética. E o que é a genética? A genética caracteriza-se por ser o estudo da hereditariedade. E o que é a hereditariedade? A hereditariedade é tudo aquilo que se herda. Corresponde a todas as características que são transmissíveis de pais para filhos. As características que são herdáveis a partir de seus pais. Características estas chamadas também de caracteres hereditários, que se dividem em três tipos específicos. Os caracteres que são de natureza morfológica, os caracteres que são de natureza fisiológica, os caracteres que são de natureza comportamental. O que são caracteres morfológicos? São caracteres que dão forma. Por exemplo, a pelagem de um animal, a plumagem de uma ave, a cor dos olhos de um indivíduo, o tipo de cabelo, a cor de sua pele. Tudo isso são caracteres de forma, são caracteres de natureza morfológica que dão forma ao indivíduo, ao organismo. Mas alguns caracteres mais internos, eles são de natureza fisiológica, são caracteres de funcionamento. Por exemplo, a insulina, que é um hormônio de natureza proteica, ele é sintetizado lá nas células betas ilhotas de Langerhans. Existe lá o DNA com o código genético para a síntese da proteína insulina, que irá operar no mecanismo de controle da glicemia sanguínea, mecanismo extremamente importante para manter a sua saudabilidade em termos de níveis de açúcar. Entendido? A síntese de melanina, que dá a tonalidade da pele, também a melanina é produzida por mecanismo genético. Defeito nesse mecanismo genético faz com que o indivíduo tenha albinismo, que é uma herança autossômica recessiva. Então, esses caracteres aí são caracteres de funcionamento, caracteres que fazem com que o organismo funcione adequadamente. E alguns, eles são comportamentais. Vamos conversar um pouco sobre caracteres comportamentais para você entender o que isso significa, ok? Muito bem. Personalidade. A personalidade de um indivíduo envolve duas coisas importantes: o temperamento e o caráter. O temperamento, ele é herdado. Você herda de seus pais. Existem pessoas que são mais introvertidas, existem outras que são mais extrovertidas, existem outras que são mais agitadas, outras são mais calmas, outras são mais agressivas, outras são mais passivas, ok? Então, isso são traços de temperamento. Temperamento, ele é herdado a partir de seus pais. Ele é o componente genético da sua personalidade. O caráter é adquirido. Ninguém nasce com caráter. O caráter não é nato do indivíduo. O caráter é o resultado de um processo de aprendizagem. Você aprendeu, entendeu? Aprendeu a ser bom, a ser mal, a ser honesto, desonesto, confiável ou inconfiável. A sua mãe, por exemplo, levou você no mês de janeiro, você era uma criança ainda, e ela te levou a uma livraria para comprar a lista de material escolar da escola.
e depois de comprar a lista e pagar tudo, saindo, você pegou um lápis da Pentel 05 muito lindo que reluziu à sua frente e quando chegou do lado de fora da livraria, ela percebeu que você tinha pego indevidamente aquele lápis. Então ela chegou para você e disse, olha, volte e vamos devolver. E peça desculpas ao vendedor. Não podemos levar as coisas dos outros sem pagar, principalmente quando são coisas vendáveis. Entendeu? Você voltou então, devolveu até meio choroso, porque você queria muito aquele lápis, mas a sua mãe estava te dando então uma lição. Essa lição envolve valor. Esse valor envolve exatamente o que vai construir o seu caráter. Entendido? Caráter é adquirido, temperamento ele é herdado. Vamos traçar uma personalidade aqui. Um indivíduo extrovertido, agitado, agressivo, mal, desonesto e inconfiável. Quer para seu amigo, mas é um traço de personalidade. Tá? É efetivamente construída pela junção, entendido, daquilo que é herdado, daquilo que é genético, daquilo que foi resultado de um genótipo com o meio ambiente, tá? O que vai determinar o fenótipo predominante. Beleza? Outra situação também que a gente pode citar é baseado na teoria de inteligências múltiplas, através de um cara chamado Howard Gardner, em 1983, década de 80, 1983, Howard Gardner, psicólogo americano, então dividiu as inteligências humanas em 7, 8 grupos. Existem pessoas que têm grande habilidade e inteligência linguísticas, elas falam muito bem, elas fazem as concordâncias verbais com uma facilidade incrível e nunca estudaram um português tão profundo, mas elas se comunicam muito bem. Chama-se inteligência linguística. Inteligência musical. O indivíduo nunca estudou música, mas pega um teclado e sola uma música de ouvido. Okay? Inteligência interpessoal, que é a inteligência dos relacionamentos. Existem pessoas que se relacionam muito bem umas com as outras, têm uma facilidade incrível de conhecer alguém e 5 minutos depois é como se fosse da família, entendido? As pessoas gostam dela, tá? Então tem forte inteligência interpessoal. A inteligência espacial é a inteligência dos arquitetos, pessoas que são muito boas com espaços, são muito boas em alocações de espaço, muito bom de geografia, entendido? Então tem uma excelente inteligência espacial. Alguns são muito bons de cálculo, né? Inteligência lógico-matemática, ok? Ele se dá muito bem, é 10 em física, é 10 em química, é 10 em matemática, cálculos é a praia dele. Teoria, nem pensar. Albert Einstein tem uma forte inteligência lógico-matemática. Okay? As matérias teóricas ele tirava sempre notas baixas, mas física e matérias de cálculo era a praia dele. Entendido? Inteligência pictórica, que é a inteligência dos pintores, pessoas que são artistas, que conseguem fazer desenhos maravilhosos, é a inteligência pictórica. Eu tive no Museu da MASP em São Paulo, vi um quadro cujo valor dele era R$1 milhão. Eu não dou R$1 naquele quadro, mas a minha inteligência pictórica é zero. Nunca fui bom de pinturas. Entendido? Tá? O advento das tecnologias de modo a poder fazer aulas em apresentações de PowerPoint, eu me dediquei a aprender muito PowerPoint. Exatamente por quê? Porque a minha letra é ruim e desenho no quadro. Imagine Billy Paul Jones, professor Billy Paul Jones, desenhando um sistema de gestório no quadro, a aula vai ser uma grande porcaria. Entendido? Que eu sou péssimo de inteligência pictórica. Inteligência intrapessoal, né? Os indivíduos que são filósofos, que constroem o mundo dentro de si mesmo. Os grandes autores, por exemplo, que escrevem best-sellers, tá? Best-sellers que você adora, a saga Crepúsculo, né? Por exemplo, Harry Potter, por exemplo, o filme Avatar, entendido? Então o indivíduo cria toda uma situação de ficção e transforma isso em algo que toca as pessoas, inteligência intrapessoal. E a inteligência corporal sinestésica, todos os bons atores têm, eles se comunicam com o corpo, se comunicam com expressões faciais e tocam você, sensibilizam você. Quantos filmes você já assistiu onde uma cena específica em que o ator praticamente não disse nada, mas a forma como ele gesticulou, a forma como ele olhou, a forma como ele se expôs corporalmente
de forma gesticulada, aquilo tocou as suas emoções, significa forte traço de inteligência corporal sinestésica. Então, Howard Gardner acredita que as inteligências nada mais são do que um conjunto complementar de genes de talento. E você herda esses genes de talento, então, e desenvolve, basicamente, com facilidade, certas habilidades para isso ou para aquilo. Isso é importante, tá? Na decisão de sua carreira. Porque vamos supor que você queira fazer medicina, mas você é péssimo em inteligência corporal sinestésica, você é péssimo em inteligência interpessoal, você não se dá bem com pessoas, o que você se dá bem é com computadores. Ah, amigo, então a tua habilidade é outra coisa, vai se envolver com máquinas, vai ser engenheiro, vai ser algo assim, entendido? Então, quando você tem uma percepção das suas habilidades em termos de inteligência, e esse mapeamento de Howard Gardner ajuda muito nisso, tá? Então fica mais fácil de você definir sua carreira, definir o que você vai fazer. Voltando lá para a nossa tela inicial, tá? Você tem aí o pai da genética, Gregor Mendel, que era um padre austríaco. Gregor Mendel era um adolescente quando o pai dele chegou para ele e disse que não tinha condições mais de bancar os estudos dele. Ele teria que encontrar uma outra forma de estudar. Ok? Gregor Mendel, grande estudioso, ele resolveu então encontrar e buscar uma saída, tá? E a saída que ele encontrou foi muito simples. Ele foi e alistou-se num mosteiro na cidade de Brunn, na Áustria. Tá certo? Então, nesse mosteiro, ele tornou-se padre, não tinha outra saída, ok? Mas só que o mosteiro ele teria acesso ao acervo de livros, grande conhecimento, tá? A biblioteca do mosteiro, e ele poderia estudar o que realmente interessava a ele, que era o quê? Botânica e estatística. Foi exatamente essas duas áreas científicas que ajudaram a Mendel a desenvolver todo o processo de sua teoria sobre os mecanismos da herança. Entendido? Acredito que ele, a vocação dele nunca foi ser padre, a vocação dele sempre foi ser cientista. Ele tornou-se padre por uma ironia do destino. Ok? Muito bem. Mendel realizou trabalhos com ervilhas, tá certo? E por que ervilhas? Primeiro, o período dos trabalhos de Mendel foi entre 1857 a 1865. Em 1865, ele tinha descoberto com grande precisão como funcionavam os mecanismos da herança, embora as informações não foram aceitas na época, e a genética ficou 35 anos no anonimato, sendo redescoberta no início do século XX. Mas por que Mendel escolheu as ervilhas? Quais os motivos? Primeiro, o fácil cultivo da planta, tá? Ela era facilmente cultivável, não era muito exigente em termos nutricionais. O outro detalhe era ciclo reprodutivo rápido, ele poderia analisar um grande número de descendentes a partir de um cruzamento específico no espaço de tempo curto. Isso era importantíssimo para ele. Ele não podia trabalhar com uma espécie de ciclo reprodutivo longo. Tá? Ele precisava encontrar uma espécie com essas características, ciclo reprodutivo rápido. E as espécies vegetais têm essa característica porque conseguem produzir um grande número de sementes. Isso ajudou muito no trabalho desenvolvido por Mendel. O outro motivo foi o fato das ervilhas sempre reproduzirem por autofecundação. Então, o cruzamento entre uma ervilha e outra teria que ser feito manualmente. Ele teria que intervir no processo diretamente. Isso dava a ele o quê? Um controle absoluto da experiência. Okay? Você sabe que as flores, elas inicialmente se desenvolvem fechadas, entendido? Mas quando chega a época da reprodução, elas se abrem. E qual o motivo das flores se abrirem? Expor os órgãos sexuais, androceu e gineceu, para que possa ocorrer a polinização cruzada. Esse fenômeno não acontecia nas ervilhas, porque as flores das ervilhas sempre permaneciam fechadas. Isso facilitou demais o trabalho de Mendel, porque ele teria que preparar essas plantas para uma fecundação cruzada que ele iria fazer de forma manual. Ok? Ficou claro isso? E o último motivo que levou Mendel a trabalhar as ervilhas é que os caracteres genéticos que as ervilhas apresentavam eram caracteres extremamente contrastantes.
tá? Caracteres que eram de fácil visualização. Ervilha amarela ou verde, lisa ou rugosa, entendido? Era fácil ele visualizar as diferenças existentes entre as diferentes variedades de ervilhas, tá? E quanto a esses caracteres, tá? Quais foram os caracteres estudados por Mendel? Na verdade, Mendel estudou cerca de 7 caracteres ao todo, mas didaticamente analisados em todos os livros, quando você estuda as experiências mendelianas, apenas 2 são estudados. Porque o que vale para esses 2, vale para todos os 5. Entendido? Então, olha só. Ele analisou a cor da semente, que podia ser amarela ou verde, e a forma da semente, que podia ser lisa ou rugosa. Entendido? O que Mendel fez? Uma ervilha amarela nunca tinha se cruzado antes com uma ervilha verde. Elas sempre reproduziam, olha só, por autofecundação. Entendido? Então, o que ele fez? Ele preparou uma planta que produzia sementes amarelas e cruzou com a outra planta que produzia sementes verdes. Esse cruzamento nunca tinha acontecido antes na natureza, porque as ervilhas só reproduziam por autofecundação. A mesma coisa ele fez com relação à forma da semente, cruzando ervilhas da variedade que produzia sementes lisas com a variedade que produzia sementes rugosas, e então ele começou a analisar como esses caracteres passavam geração após geração. Esse foi um trabalho realizado por Mendel entre 1857 a 1865. E aí, 1865, terminado o trabalho, Mendel escreve então um relatório final e apresenta na Sociedade dos Naturalistas da cidade de Brunn, na Áustria, que representava a comunidade científica da época. E aí, o que aconteceu? Ninguém acreditou. Ninguém levou em consideração que uma revolução científica desse porte pudesse surgir a partir de um padre que ninguém conhecia. Entendido? Este foi o problema enfrentado por Mendel. Resultado, tudo foi engavetado, ele foi ridicularizado, taxado como louco, morreu em 1884 completamente desacreditado. Foi até expulso do mosteiro. O nível de ridicularização pelo qual Mendel passou fez com que o mosteiro o expulsasse. Ele foi excomungado da Igreja Católica, entendido? Os padres do mosteiro disseram, olha, a gente não pode ter um padre da nossa instituição, temos que garantir a integridade da nossa instituição e manter você. É muito danoso para a instituição, vá embora, tá? Porque ele fez todo o processo experimental na clandestinidade. E aí, quando essa coisa toda estourou, foi péssimo para ele. 1884, Mendel morre, completamente desacreditado. O tempo passou, 35 anos depois, por volta de 1900, tá? Chermec, um austríaco, Correns, um alemão, De Vries, um holandês. De Vries foi o cara também que descobriu as mutações na molécula de DNA, entendido? Então, esses 3 caras aí, de maneira conjunta, refizeram as experiências de Mendel, chegaram então às mesmas conclusões que Mendel chegou. E aí, ok, como Mendel tinha registrado o seu trabalho, ele agora passa a ser reconhecido como o pai da genética. Entendido? Então, nesta nossa aula de hoje, introdutória sobre a genética, fica aí a dica para você sobre Gregor Mendel, extremamente importante para o conhecimento, para o início do conhecimento da genética, para o início dos estudos da hereditariedade como um todo. Ok? Fica então aí a dica para você. Próxima aula nós já começaremos a analisar as experiências mendelianas, tá? Não perca, em breve estaremos juntos novamente. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!